esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para ser avisado de nossos vídeos novos e deixar o seu like. Você pode adquirir o livro 21 Dias Contemplando a Cristo nas livrarias Videira ou na Amazon pelo link da descrição. Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Hoje nós estamos começando o nosso primeiro dia do nosso jejum, 21 dias contemplando a Cristo. Eu não sei quanto a você, mas eu estou cheio de expectativas daquilo que o Senhor vai fazer nesses dias. E eu queria que você gerasse expectativas no Senhor, porque esses são dias de grande poder no nosso meio. São dias que pessoas serão curadas, são dias onde pessoas vão receber milagres, são dias onde portas que estavam fechadas serão abertas. Amém. E eu creio que o Senhor reservou uma porção para você também. Aleluia. Ontem nós demos no nosso culto as explicações do nosso jejum. Talvez você não pôde estar conosco, eu compreendo, nem todos conseguem estar conosco. E você está acompanhando a live agora. Então é muito importante passar a você agora algumas instruções do nosso jejum. Que tipo de jejum que eu devo fazer? Então, nós, os pastores aqui e os membros da igreja, nós fazemos o jejum de uma refeição por dia. E eu queria desafiar você que fizesse este jejum também. Tenho certeza que você será surpreendido pelo Senhor. Amém. Mas às vezes alguns falam, pastor, não consigo fazer esse tipo de jejum porque eu tenho alguma complicação, algum problema físico. Não tem problema, você vai escolher algumas coisas que você vai retirar, mas você não pode ficar de fora. Nós contamos com todos os irmãos nesse jejum. Irmãos, estou falando algo da parte de Deus para você. Serão dias poderosos. Amém. E você não pode ficar de fora. Amém. Se você é de Goiânia, nós teremos nos 10 prédios, todos os dias, de segunda a sexta, nós vamos orar às 7 horas da manhã. E você pode acompanhar conosco essa oração também, ok? Nesse tempo de jejum, nós teremos as nossas lives, porque infelizmente não conseguimos fazer o nosso jejum como gostaríamos aqui no nosso prédio, mas você vai acompanhar e serão dias poderosos, serão dias tremendos, serão 21 dias sem interrupção, de grande bênção, de grande revelação na palavra para você, e você vai poder acompanhar todos os dias, de segunda a sábado, às 19 horas, com exceção no domingo, às 10 horas, no nosso culto ao vivo, através do canal do Pastor Luiz e também da Igreja Videira. Prepare-se, serão dias de confissão da palavra, serão dias de recebermos a palavra, serão dias de tomarmos a ceia juntos e serão dias de grande despertamento espiritual. Eu gostaria de convidar você agora para juntos confessarmos a palavra de Deus no nosso primeiro dia. E nós separamos um versículo poderoso que se encontra em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Amém. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia. Tempos de jejum é tempo de desejarmos coisas dos céus. E agora nós vamos confessar esse texto da palavra de Deus. Prepare o seu coração, prepare agora para confessarmos a palavra de Deus e você vai perceber que os céus vão se abrir, glória de Deus vai ser derramada aí na sua casa. Vamos confessar juntos aqui? Gostaria de convidar os pastores para confessarmos esse texto. Aleluia. Diz assim: eu sei os pensamentos que Deus tem a meu respeito. São pensamentos de paz e não de mal. O meu Pai tem pensamentos bons ao meu respeito. Ele não está irado comigo, mas ele se alegra em mim por causa da justiça de Cristo. Na cruz. Diga, eu sou amado. Mais uma vez, eu sou amado. Do meu Pai. Ele me ama. E tem coisas boas. Para mim. O Senhor já preparou uma vida abundante, feliz e cheia da graça. Diga, aleluia. Glória a Deus. Você percebe que quando falamos da parte de Deus, algo acontece? Do seu interior está fluindo rios de água viva. Esse jejum é especial
nós preparamos uma canção de louvor e adoração, e eu queria que você convidasse a sua família agora para nós envolvermos juntos de forma intensa. Eu queria que você cantasse aí na sua casa. Esses serão dias de grande despertamento aí na sua casa. Amém. Por isso agora vamos participar desse momento de louvor e adoração juntos na presença de Deus. Amém. Aleluia. Feche seus olhos onde você está, levante as suas mãos. Comece a declarar ao Senhor nessa noite que você é um filho amado. Estava perdido, mas fui encontrado, trocou minhas vestes, eu fui perdoado. Levante as suas mãos aos céus.
Glória a Deus, queridos irmãos, eu tenho certeza que foi um tempo precioso, foi um tempo intenso na presença de Deus, e esse tempo é um tempo de preparar o nosso coração para recebermos agora a palavra de Deus. Serão 21 dias contemplando Cristo através da sua palavra. Nós queremos agora receber a palavra do Senhor pela vida do pastor Aloysio. Prepare o seu coração, ore agora por 1 minuto para que você tenha espírito de revelação, porque Deus vai falar com você. Prepara para receber agora. Olá, querido irmão, que alegria estarmos juntos nesse tempo de jejum, 21 dias contemplando a Cristo. Amém. Você pode estar na sua casa pensando, pastor, por que esse tema? Sabe, nós vivemos dias difíceis e eu não vou iludir você. Existe uma crise financeira, econômica acontecendo não só no nosso país, mas no mundo inteiro, em função de toda essa situação que a pandemia criou. E no meio dessa circunstância, precisamos de ter uma palavra da parte do Senhor. Eu sei que seria muito mais cômodo eu chegar aqui e dar para você princípios, regras, métodos, estratégias, que são usadas em cursos de motivação, de coach, nada contra isso, mas acredite em mim, não é o nosso papel, não é a nossa mensagem. Essas coisas têm o seu lugar, mas o que realmente faz toda a diferença é ver Cristo. Quando você contempla o Senhor, a sua história é mudada. Aleluia! E nesses 21 dias, todos os dias, nós teremos live às 19 horas, no domingo vai ser às 10 da manhã. Todos os dias vamos compartilhar algo da palavra de Deus com você. Isso está disponível no livro do jejum. Esse livro do jejum você pode adquirir na Amazon, no formato Kindle, ou você pode também encomendar o formato físico, nós enviamos para você. Vai ser o nosso devocional. Todos os dias, seu coração será nutrido, alimentado pela palavra viva do Evangelho. Quanto mais nós vemos a Cristo, mais nós somos transformados. E hoje, no primeiro dia, nossa ministração é não vá para a cama com medo, não durma com medo. Eu quero falar de um personagem que é pouco conhecido, Possivelmente você não ouviu muitas pregações a respeito dele. É um dos filhos de Jacó. Jacó você certamente conhece, A Bíblia fala de Abraão, Isaque e Jacó. Deus a si mesmo se chama de o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E a Bíblia fala então que Jacó, isso era normal naquela época, Abraão abençoou Isaque, depois Isaque também abençoou seus filhos Esaú e Jacó. E Jacó, no final da sua vida, ele manda então chamar todos os seus filhos para liberar bênção sobre eles. Isso está lá em Gênesis 49, verso 1. A Bíblia fala então lá em Gênesis, no capítulo 49, no verso 1. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Você vê, a bênção de Jacó sobre os seus filhos, na verdade, não era só uma bênção, ela tinha um elemento de profecia. E você sabe, toda profecia, toda a palavra de Deus está relacionada com Cristo. Tudo na palavra de Deus está relacionado com o Senhor Jesus. Entendeu? A Bíblia é como um álbum de família. E eu sei que você fica pensando no álbum de família, fica pensando em você, E você fica pensando que Deus então fez esse álbum para você. Não. Esse álbum é todo ele a respeito do Filho, a respeito do Senhor Jesus. Aleluia. Deus mesmo fez esse álbum, e nesse álbum, que é o Velho Testamento e o Novo também, ele mostra imagens do Filho em diferentes funções, ofícios, ministérios. Quanto mais você olha, quanto mais você procura, mais você vai ver imagens do Senhor e mais você vai ser abençoado.
Sabe, pessoas frequentemente me escrevem, né? E elas dizem, pastor, você precisa de falar mais sobre isso, porque as pessoas têm que se esforçarem mais para serem transformados, para se parecerem com Jesus. Né? Então elas afirmam que se nós não nos esforçarmos, jamais seremos como o Senhor. Mas a verdade é que tudo é pela graça de Deus. Aleluia. Amém? Você não é transformado como resultado do seu esforço. Se algum esforço seu fosse capaz de fazer você parecido com Jesus, nem precisava dele ter vindo, era só falar com você, não é? Agora, nós não temos esse poder. Não há nada em nós que possamos usar, entendeu? Que possa nos transformar, nos tornar parecidos com Ele. Mas aquilo que nós não podemos fazer no nosso esforço, Deus nos dá pela sua graça. Aleluia. É pela graça, não é pela obra, é todo o suprimento dEle, é o trabalho dEle em você. Amém. E segundo o ensino da Nova Aliança, do Novo Testamento, nós somos transformados simplesmente olhando, contemplando. Quando você vê o Senhor na palavra, você é transformado de glória em glória. Amém. Se hoje, ao ministrar aqui, eu consegui, pela graça de Deus, mostrar uma imagem do Filho de Deus para você, se os seus olhos forem abertos e você puder ver, preste atenção, você nunca mais será o mesmo. Amém. Glória a Deus. Nunca mais será Aleluia. o mesmo. Algo da glória de Deus terá sido acrescentada na sua vida. Bom, mas Jacó, então, ele reúne os seus filhos para que ele pudesse dizer o que ia acontecer nos últimos dias. De uma maneira geral, Jacó abençoou os seus filhos. Mas para alguns, a palavra não foi de bênção, a palavra foi de disciplina. Isso é uma coisa muito séria. Muitas pessoas às vezes também não compreendem, mas se somos filhos, filhos às vezes são disciplinados. Jacó é um exemplo disso. Você sabe, o nome Jacó, né, ele significa suplantador. Mas é um suplantador com uma implicação, um sentido de trapaça, entende? De ser um trapaceiro. E a Bíblia fala então que esse era o nome de Jacó. E a Bíblia fala então que um dia Jacó veio lutar contra o Senhor, lutar com o Senhor, com o anjo do Senhor, que na verdade era o Senhor Jesus, num lugar chamado Val de Jaboque. Na última viagem que eu fiz a Israel, eu tive o privilégio de ministrar lá, nesse lugar. Está aí disponível na internet, depois você pode assistir. E a Bíblia fala então que Jacó queria ser transformado. É interessante, é justamente o que eu estou falando para você aqui. Ele queria ser transformado, ele não queria mais ser Jacó, o suplantador. E a Bíblia fala então que ele lutou com o Senhor durante toda a noite. E a Bíblia fala que o Senhor, vendo que não podia contra ele. Isso é muita graça de Deus. Imagina se algum homem poderia algum dia lutar com Deus, não é verdade? Mas o Senhor tem prazer quando nós nos agarramos a Ele. Aleluia. O Senhor tem prazer quando nós mesmos nos apegamos a Ele. E nós dizemos para Ele, não te largo enquanto o Senhor não me transformar, enquanto o Senhor não me mudar. Isso é algo que agrada o coração de Deus. Aleluia. Quando filhos se agarram a Ele. Sim, Jacó fez isso. E a Bíblia fala então que Deus então, o Senhor volta para Jacó e diz, qual é o seu nome? Né? E Jacó então diz o nome dele, né? Meu nome é Jacó, ele está admitindo, é isso que eu sou. Né? E Deus falou o que para ele? Você não vai chamar Jacó mais, você vai chamar Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Sabe uma coisa interessante? Essa história está lá em Gênesis, capítulo 32, verso 24 em diante. Sabe o que é interessante? É que no final da luta, Jacó, então, ele coloca o nome naquele lugar de Peniel. Peniel, isso é fascinante. Ele coloca o nome de Peniel e ele então explica, por que Peniel? Ele diz, porque eu vi a Deus face a face e a minha vida foi transformada, mudada. Na história, é Jacó lutando com Deus. Mas quando Jacó mesmo conta a história, ele diz, você não sabe de nada, é só Peniel. Eu vi o Senhor. E porque eu vi o Senhor, eu fui mudado. Aleluia. A mesma coisa eu digo para você, filho, nesses 21 dias. Nesses 21 dias, separe tempo para isso. Amém, Jesus. Não estou sugerindo que você vai buscar alguma experiência mística extraordinária, não. É ver o Senhor na palavra. Ver o Senhor na Escritura. Se você vê o Senhor como Jacó, sua vida será mudada. Aleluia. E de Jacó você é transformado em Israel. Ver o Senhor é tudo que importa, irmão. Ver o Senhor é tudo que importa. Bom, mas aí, o que eu quero falar mesmo não é de Jacó. Eu quero falar do seu primogênito, chamado Rubem. Esse era o nome do filho mais velho de Jacó.
É um nome comum, né, no nosso idioma, muitos irmãos têm esse nome, mas o personagem não é muito conhecido. Você não sabe muita coisa a respeito de Rúben. Mas uma coisa é certa, o que era para ser um momento de bênção, para Rúben foi um momento triste, porque foi um lembrete daquilo que ele tinha feito. Como primogênito, Rúben tinha direito a uma porção dobrada, mas ele não recebeu. Vamos ler? Lá em Gênesis capítulo 49, no verso 3, está escrito assim: Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como água. A palavra impetuoso aqui, ela seria melhor traduzido como inconstante. Impetuoso como água, não serás o mais excelente. Que pena. Por quê? Porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Você sabe, na palavra de Deus nada é por acaso. E a primeira coisa que você tem que atentar é o significado do nome Rúben. O que significa Rúben? Para você que às vezes não conhece muito de hebraico, eu vou te dar uma dica. Ben sempre significa filho em hebraico. Por isso, por exemplo, tem lá Benjamim. Né? Ben, você percebeu que tem Ben no meio, Benjamim significa filho da mão direita, porque Ben é filho. Já percebeu que Rúben tem Ben também, Rúben. O que significa Rúben? Significa, olha o filho, eis o filho. É uma expressão mesmo em hebraico, olha para o filho. É esse o significado de Rúben. A Bíblia fala, Jacó teve mais de uma esposa, não foi intenção dele, né? Você conhece a história. Ele acabou se casando com duas irmãs e elas então foram dando nomes para os filhos. Elas não imaginavam que estavam fazendo ali algo profético. Elas colocavam o nome de acordo apenas com as experiências que estavam vivendo. E naquele momento especificamente, Lia e Raquel estavam ali disputando, competindo pela atenção do marido. E aí Lia, que era rejeitada, a Bíblia fala que ela então é a primeira a dar à luz. E ela queria apenas que as pessoas vissem a criança. Por isso ela chama ele de olha o filho. Apenas olha o filho. Veja o filho. Mas na palavra de Deus as coisas acontecem por um propósito muito maior. Deus usa tudo isso para quê? Para que o Senhor Jesus apareça. Porque o filho é Cristo. Oh, glória ele a Deus. É o filho. Entendeu? Então o Rúben aqui ele se tornou um sinal espiritual. Onde Deus mesmo está lembrando a todo mundo, olha para o filho, olha para o filho, o Senhor Jesus é o filho, toda a bênção vem quando nós olhamos para o filho. Mas o que nós temos aqui, infelizmente, é o primogênito, né? Rúben, o primeiro filho de Jacó, sendo rejeitado. Por que ele foi rejeitado? Né? O versículo 4 diz, porque era instável como água, não vai se destacar, não vai ser o mais excelente. Não será aquele que todos vão se lembrar. Pouca gente se lembra. Poucos conhecem a história de Rúben. Por que isso aconteceu? O texto diz, porque você subiu a cama, profanou a cama do seu pai. A Bíblia fala que Jacó tinha duas esposas, né, Lia e Raquel, e tinha também duas concubinas, que eram as servas das suas esposas. Uma delas chamava-se Bila, e Rúben, então, cometeu adultério com essa chamada Bila. A Bíblia fala quando Raquel morreu, isso está na palavra de Deus, Rúben então cometeu adultério com Bila. Interessante que a Bíblia não diz que ninguém ficou sabendo. Parece que foi uma coisa escondida, oculta. Parece que ninguém ficou sabendo. Mas a Bíblia faz questão de dizer, Jacó soube. Jacó viu. Pode ser que ninguém viu, mas Jacó viu. O pecado sexual é sempre algo muito sério. Okay? Deixa eu falar para você um pouquinho sobre o pecado sexual, você que está me acompanhando. As pessoas costumam dizer, né, que todo pecado é igual. Né? Todo pecado é igual. Algumas até chegam a afirmar que não tem nem pecadinho, nem pecadão. Não sei onde inventaram essa doutrina enlouquecida. Mas eu quero dizer para você que há distinções entre pecados na Bíblia, sim. E a Bíblia diz que há um pecado que afeta você mais do que todos os outros. É o pecado sexual. Paulo diz lá em 1 Coríntios 6,18, se você quiser abrir a sua Bíblia, Paulo diz o seguinte, olha, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o pecado sexual, a imoralidade sexual, é um pecado que é contra o próprio
corpo. Portanto, Paulo está dizendo o seguinte, olha, todo pecado é fora do corpo, todos os pecados. Mas tem um que vai ficar aqui numa categoria separada. Ele é diferente de todos os outros. Porque quando você o comete, você peca contra o próprio corpo. Ele é uma categoria única. Esse é o pecado sexual. Olha o que diz a palavra de Deus. Fugir da impureza. 1 Coríntios 6,18. Fugir da impureza. Presta atenção na ordem bíblica. A ordem bíblica é fuja da impureza. A ordem não é lute contra a impureza. A ordem não é resista à impureza. Não, a ordem é fuja. Porque qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Ok? Sexo foi uma invenção de Deus. Deus projetou o sexo. Portanto, o sexo é a ideia divina. Ok? Mas Deus planejou que o sexo acontecesse num ambiente de aliança. No ambiente do compromisso mútuo do casamento. Deus quer que a mulher e o homem se sintam seguros. Quando o sexo acontece nesse ambiente de aliança, de compromisso, de segurança, ok? Ele é maximizado. Ele realmente é abençoado e é abençoador. Mas quando acontece fora desse contexto, Deus sabe, né? E você sabe também, o pecado sexual tem consequência como nenhum outro tem. Eu me lembro várias vezes de dizer isso, usar essa ilustração. Quando duas pessoas se unem, e Paulo está dizendo isso aqui, ele diz isso, que quando uma pessoa se une a outra de maneira impura, está no verso 16, 1 Coríntios 6,16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta se torna um corpo com ela? Quando o homem se casa com a mulher, sua esposa, se torna uma só carne com ela. Mas Paulo diz que quando ele também adultera, ele se torna um só corpo com ela. Então isso tem consequências. Então imagine duas folhas de papel. Você gruda uma folha na outra. Se tornou uma folha só. Mas agora você decidiu que você vai descolar, desgrudá-las. Quando você tenta fazer isso, você consegue. Mas um pedaço da outra fica numa e vice-versa. Entendeu o que eu estou dizendo? Há consequências. Há consequências. Portanto, não brinque com isso. Não lide com isso de maneira comum, de maneira leviana. Porque quando você comete pecado de imoralidade sexual com uma pessoa, eu vou te falar isso com todo temor, mas você acaba carregando um pouco daquela pessoa consigo. Entendeu? Por isso a Bíblia fala, fuja, fuja. Esse é o único pecado que o Novo Testamento fala, fuja. Deus manda fugir dele, corra dele. Foi exatamente isso que José fez. Você deve lembrar da história de José, né? Também um outro filho de Jacó. Você conhece a história? Ele era ali escravo, servo de Potifar, e a esposa de Potifar resolveu seduzi-lo. Você tem que procurar imaginar a cena, porque Potifar era um cara muito rico. Sendo ele muito rico, significa que a sua esposa também era muito bonita, muito acima da média. Entendeu? Então a tentação era por todos os lados. Por o fato dela ser bonita, dela ser rica, era uma ocasião para José. E a Bíblia fala que ao invés de resistir, ao invés de lutar, a Bíblia fala que José fugiu. Porque contra a tentação sexual, essa é a única coisa sensata que você pode fazer. Fuja. Amém? Abandone esse pensamento de que eu posso lidar. Outros podem assistir esse vídeo e ter problemas. Eu não. Outros podem entrar nesse site e ter algum problema espiritual. Eu consigo lidar com isso. Então, essa é muita presunção, é muita arrogância. Não brinque com a sua carne, ok? Não brinque com a sua carne. Não fique pensando que você é capaz de lidar. Nenhum de nós é. Por isso, obedeça a ordem bíblica. Fuja, fuja. Amém? Lembra de uma coisa. Não existe prazer sem preço. Todo prazer custa. E às vezes você não vai estar disposto a pagar o preço de certos prazeres. Pode custar muito caro. E o preço às vezes pode ser destruir relacionamento, família, até filhos. Portanto, não confie na sua carne. Sabe, homens espirituais não confiam em si mesmo. Homens espirituais não confiam na própria carne. Homens espirituais fogem daquilo que dá ocasião. Preste atenção nisso. Rubem perdeu a posição, perdeu a excelência, perdeu a dignidade, perdeu a primogenitura por causa de alguns minutinhos de prazer da carne. É muito pouco para um preço muito alto. Então Rubem não valorizou a posição,
que o próprio Deus havia dado a ele. Entende? Essa posição é a posição da primogenitura. Sabia? Rúben era primogênito. Você sabia disso? Vou te dizer uma coisa com muito amor e carinho. Hoje nós dizemos o quê? Né? Nós dizemos que o Senhor Jesus, ele é o rei de Judá, né? Ele é o leão da tribo de Judá. Porque Judá ganhou a primogenitura, mas originalmente era para ser de Rúben. Então, onde você lê que Jesus é o leão da tribo de Judá, na verdade, era para ser da tribo de Rúben, porque ele era o primogênito. Você tem noção disso? A história era para ser outra. Jesus era para ser o leão da tribo de Rúben. Mas Rúben perdeu a realeza. A realeza foi dada para Judá. Sabe, no Velho Testamento, muito importante que você entenda isso. E quando eu digo Velho Testamento, estou falando realmente lá do tempo de Abraão, do começo da Bíblia. A primogenitura era muito importante. O primogênito tinha alguns direitos. 3 coisas o primogênito tinha direito. Primeiro, tinha direito do reino, o governo. Tinha direito do sacerdócio, ou seja, ele se tornava o sacerdote, né, de toda a sua família, ele era o patriarca. E terceiro, ele tinha direito à porção dobrada da herança em relação aos demais irmãos. Não importa quantos irmãos tivesse, ele teria o dobro. Rúben perdeu as 3 coisas. Primeiro, o reino. O reino foi dado para um outro filho de Jacó, chamado Judá. Então, o que era para ser o leão da tribo de Rúben, hoje é o leão da tribo de Judá. Segunda coisa, o primogênito tinha também o direito do sacerdócio. Ok? Agora, o sacerdócio foi dado para uma outra tribo, a tribo de Levi. É de Levi que veio depois Arão, né, Moisés, veio os sacerdotes, sumos sacerdotes de Israel. Eram todos da tribo de Levi, mas era para ser da tribo de Rúben. E a terceira coisa é que o primogênito, ele tinha direito à porção dobrada da herança. Essa porção dobrada foi dada para um outro filho de Jacó, chamado José. Você conhece a história? José tinha 2 filhos, Efraim e Manassés. Por isso que entre as 12 tribos de Israel, você não vai encontrar o nome de José, mas você vai encontrar o nome dos seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Por quê? Ele ganhou porção dobrada. Essa porção dobrada era para ser de Rúben. Mas em vez de ser dada a Rúben, foi dado para José. Que coisa mais triste. Né? O sumo sacerdote não era para ser chamado de levita, era para ser chamado de rubenita. Mas Rúben perdeu, foi para a tribo de Levi. Que perda enorme. Será que Rúben percebeu isso quando ele pecou? Eu creio que não. Eu acho que ele não percebeu a gravidade da escolha do que ele estava fazendo naquele momento. Tudo que ele pensou foi que ninguém ia saber, ninguém nunca iria descobrir, mas seu pai ficou sabendo. E aí, quando chega a hora da bênção, porque esse pecado aconteceu bem antes, quando chega a hora da bênção, o pai diz, essas 3 coisas vão ser tiradas de você e vão ser dadas a outras pessoas. Uma das coisas mais tristes da vida é quando você vê alguém ocupando um lugar que era para ser seu. Tem algo mais melancólico do que isso? Você está vendo alguém ocupando um lugar, aquele lugar era para você, mas você abriu mão daquilo e outro ocupou. Entende? Ah, pastor, mas onde é que fica a graça? Presta atenção, é muita graça. Deus dá para você. Mas não pense nem por um momento que se você desprezar a posição que Deus te dá, posição às vezes de liderança, posição às vezes de destaque, posição de influência, nunca pense que Deus não tem mais ninguém para colocar. Nunca pense que Deus fica naquela posição, o que eu vou fazer agora? Não tenho mais ninguém para ocupar essa posição. Não, Deus sempre vai levantar alguém para tomar o seu lugar. Sempre haverá alguém. A Bíblia fala, né, Saul foi o primeiro rei de Israel. Quando ele pecou contra Deus, o trono não ficou vazio. Deus procurou, Deus já tinha um menino. Davi ainda era um menino, mas já era o pastor segundo o coração de Deus. E Deus falou, já achei um que vai ocupar o seu lugar. Entende? Então, creia em mim, Deus não tem falta de instrumentos, Deus não tem falta de pessoas. Sempre haverá alguém para ser levantado. Não existe ninguém insubstituível. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, se você pensa que realmente a sua posição nunca poderia ser assumida por outro,
Eu quero lembrar você de Judas Iscariotes, aquele que traiu a Jesus. Olha o que Pedro diz a respeito de Judas, lá em Atos, capítulo 1, verso 17. Atos 1, verso 17. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Aí isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos, olha o que está escrito: fique deserta a sua morada, não haja quem nela habite. Mas olha a última afirmação: tome outro o seu encargo. Tome outro o seu escritório. Tome outro o seu ofício. Tome outro a sua função. Está entendendo o que eu estou dizendo? Só porque hoje você tem um cargo na igreja ou tem um título, não significa que isso é para sempre. Você tem que valorizar o que Deus tem dado a você. Aleluia. Valorize a primogenitura. Aleluia. Valorize a bênção de Deus. Amém. Eu quero dizer para você algo, eu valorizo o que eu faço, eu valorizo o que eu estou fazendo aqui, eu valorizo o privilégio de pregar para você, eu valorizo o privilégio de ter revelação da palavra. Amém. Eu valorizo o privilégio de conhecer a Deus, ser conhecido por Ele. Eu valorizo. Outros não dão valor, outros dizem que não significa nada ser pastor, outros desprezam completamente o ministério. Eu não, eu fui chamado. Amém. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus me deu e que Ele mesmo me colocou. Eu valorizo. Isso é honrar a graça de Deus. Eu recebi de graça, é mantido pela graça, mas a maneira como você honra a graça de Deus é atribuindo valor. É dizendo, isso é maravilhoso, eu sou grato a Deus por isso. Obrigado, Senhor, pela posição que o Senhor me colocou. Jamais vou ser como Esaú. Esaú vendeu o direito de primogenitura por um prato de comida, uma pequena feijoada feita de lentilha. Atribuiu valor nenhum. Mas Jacó, mesmo com todos os seus defeitos, suas falhas, atribuiu valor. Deus ama quando você valoriza os seus dons. Quando Ele dá algo para você e você fica com o seu olho brilhando, dizendo, é um grande privilégio. Eu sou privilegiado. Você é privilegiado nesses dias, em nome de Jesus. Eu creio. Rubem não valorizou a posição. Se não valorizamos, Deus pode dar para alguém e essa pessoa vai tomar o nosso lugar. Deus é bom, querido. Deus é bom. Mas Ele te dá o privilégio de cumprir um chamado, de cumprir uma missão. Aleluia. Mas as suas atitudes demonstram se você realmente ama ou não essa posição. Tenha uma atitude hoje de honrar aquele que te chamou. Aleluia. Glória a Deus. Valorize a posição que Deus tem te dado. Aleluia. Mas você sabe, nem é esse ponto que eu queria enfatizar na história de Rubem. Mas que o Senhor nos dê graça, porque para mim estar com você aqui é um grande privilégio. Aleluia. E alegria. Amém. Deixa-me dizer algo para você. Eu queria olhar um pouquinho mais profundamente nessa história da relação de Rubem com Bila, ok? E eu queria ir além, algo mais profundo do que o pecado sexual. Então, você sabe, entre os rabinos judeus, eles têm uma classificação interessante. Talvez você não sabe disso, vou te ensinar. Eles dizem o seguinte, que quando você pega um texto da palavra de Deus, todo texto tem o seu significado, vamos dizer, evidente. É óbvio que está ali no texto. Eles chamam isso de paraxá, ok? É o significado que está claro ali. Mas eles dizem que há sempre um significado espiritual por baixo do sentido literal. E eles chamam isso então de sod. Então, para esses rabinos judeus, a palavra de Deus tem várias camadas, todas elas verdadeiras. A primeira camada, literal, paraxá. Mas há ocasiões em que há camadas mais profundas. E eu creio que isso é verdade também. Se nós meditarmos na palavra de Deus, eu creio que o Espírito Santo pode nos quebrar a casca e pode liberar uma semente, algo poderoso. Aleluia. Que vai fluir a vida de Deus. Vamos lá? Bom, vamos lembrar novamente, qual o significado de Rubem? Lembra que eu te falei? Rubem significa o quê? Veja o filho, olha o filho, eis o filho. E lá em Gênesis 35, no verso 22, tem a descrição, né, do que aconteceu. Diz assim,
E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel soube. E eram 12 os filhos de Israel. Muito bem. Então o texto aqui está dizendo que Rúben, olha o filho, resolveu dormir com Bila. O que significa o nome Bila? Também tem um sentido, portanto, tem implicação para nós. Bila, em hebraico, significa ter medo, temer, perturbar-se, aterrorizar-se. Bila significa ficar com muito medo. O que podemos dizer então diante disso? Que em vez de olhar para o filho, que é uma posição alta, Rúben resolveu dormir com o medo. Entendeu o que eu estou dizendo? Aí já não, a história já não se aplica mais a uma situação ali de adultério, simplesmente de Rúben. Não. Agora estou falando de algo que aplica a todos nós. Em vez de olhar para o filho, que é Cristo, muitos estão indo para a cama com medo. Nós cristãos não podemos abdicar da nossa posição altíssima de poder contemplar a Cristo e resolvermos ir dormir com medo. Quando você vai dormir com medo, você perde todas as bênçãos da primogenitura. Quando você resolve viver com medo, você enche o seu coração com pânico, com a fobia, com medo, você está se desqualificando para entrar na posse da herança, para receber a herança. Rúben não recebeu nada. Por que não recebeu nada? Porque foi dormir com medo, amigo. Porque foi dormir com medo. O medo traz consigo consequências muito sérias. Muitos irmãos estão vivendo um tempo de terror, pânico, angústia, estresse. Irmãos que precisam de remédio, infelizmente, porque não conseguem nem controlar mais as suas emoções. Porque são pessoas que estão abdicando da sua posição de olhar para o filho e estão indo todos os dias dormir com medo. É verdade, vivemos tempos difíceis, sim. É verdade que existe uma crise, talvez até uma crise financeira que está vindo aí às portas. Há riscos de empresas quebrarem, há riscos de desemprego. Há muitas coisas que podem vir a acontecer. A nossa palavra para você nesses dias é: não vai dormir com medo, olha para o filho. Quando você olha para o filho, seu coração se enche de fé. Aleluia. E você vai poder entrar na realidade da herança. Aleluia. Essa é a vontade de Deus. Não olha para o lugar errado, não olha para a posição errada, olha para o filho. Eis o filho, eis o filho. Existe uma situação, né, no Novo Testamento que ilustra bem essa história, está lá em Mateus capítulo 14. Lá em Mateus, no capítulo 14, se você quiser abrir a sua Bíblia, no verso 22 até o verso 33, eu vou ler com você. A Bíblia fala do Senhor Jesus e de Pedro, né? Andando sobre o mar, andando sobre as águas. A Bíblia fala que o Senhor subiu ao monte para orar, né? Mandou os discípulos adiante de barco. Os discípulos estavam no barco, o barco estava sendo sacudido pelas ondas, porque o vento era contrário. E talvez isso já esteja acontecendo com você hoje. Talvez a sua vida, sua empresa, seu trabalho, né, sua renda, sua família está sendo sacudida por ventos contrários. São turbulências que têm vindo contra você. Alguns podem ser tempestades de desemprego, tempestade de crise financeira, mas há outros que estão enfrentando tempestade de enfermidade. A doença entrou na sua casa. Quaisquer que sejam os ventos ou a tempestade que você está enfrentando hoje, eu tenho uma palavra para dizer para você no meio da tempestade. Olha para o Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia fala que na 4ª vigília da noite, o Senhor Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Vamos ler na Bíblia? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Na 4ª vigília. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem.
E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve o quê? Medo. Em vez de olhar para o filho, em vez de eis o filho, ele resolveu olhar na força do vento. E por isso teve medo. Pedro, como Rubem, resolveu deitar, dormir com medo. E começando a submergir, gritou. Todas as vezes que você vai dormir com medo, o resultado é afundar. O resultado é submergir. Ele gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Então a primeira coisa naqueles dias, eles dividiam a noite em 4 vigílias. Ok? A primeira vigília era das 6 da tarde até as 9 da noite. A segunda das 9 à meia-noite. A terceira da meia-noite até as 3 da manhã. E a quarta vigília, que era a última, era das 3 da manhã até as 6, quando o sol nascia. Era chamada de quarta vigília. Era o momento mais escuro da noite. Era a hora mais sombria. Então preste atenção, nada disso é por acaso. No momento mais sombrio que os discípulos estavam passando, naquela quarta vigília, o Senhor Jesus não os deixou sozinho. A Bíblia fala que ele veio andando sobre o mar. Presta atenção, você pode estar hoje vivendo um tempo também de muita luta, você pode estar vivendo um tempo mais escuro e você fica com a falsa impressão que está sozinho, mas não está. É nesse momento que o Senhor vem ter com você. Glória! Descansa o seu coração Amém, nisso, Jesus. creia nisso. Então ele vem caminhando sobre o mar, ou seja, o mar é o nosso problema, ele vem caminhando sobre o mesmo problema que ameaçava dominá-los, submergi-los. O mar ameaçava afogá-los, mas o Senhor então vem acima do mar. Ele vem caminhando, sabe, na direção dele, sobre o problema. É como se o Senhor de fato estivesse ali andando sobre a cabeça de Satanás, em direção aos seus discípulos. Está entendendo o que eu estou dizendo? Caminhar em cima do seu problema, é isso que o Senhor quer te levar. Você vai caminhar em cima do seu problema financeiro, em cima da sua enfermidade, em cima da sua doença, não importa o que, o Senhor vai caminhar e vai te levar a caminhar também. Eu creio. Amém? Então o Senhor não vai abandonar você na hora mais sombria. Acredite em mim, descanse a sua alma. Na quarta vigília, quando eles viram o Senhor andando sobre as águas, ele fala que eles gritaram, eles disseram, é um fantasma. Ficaram muito assustados, é claro, você tem que imaginar a cena, não tinha luz nenhuma, de madrugada, e de repente você, só pela luz, quem sabe ali da lua, você vê alguém andando sobre as águas, é claro que eles ficaram assustados. O que o Senhor diz para eles? Tem bom ânimo, sou eu, não tenham medo. A palavra do Senhor sempre é essa, não tenha medo. Não tenha medo, Aleluia. filho, não tenha medo. O Senhor diz, sou eu. Aleluia. Sou eu é o nome de Deus. Esse é o nome que Moisés ouviu na sarça ardente. Quando Moisés diz, qual é o teu nome? Quando me perguntarem quem me enviou, o que é que eu digo? O Senhor falou o que para ele? Eu sou, te enviou. Eu sou. Quando Jesus disse, sou eu, ele está dizendo, eu sou. É o nome de Deus, porque ele é Deus. E o seu nome é um cheque em branco para você preencher com aquilo que você necessita. Glória. Pedro então fala o que, Senhor? Se é o Senhor, então, manda, ordena que eu vá também andar sobre as águas. O que o Senhor fala? Vem. Entende? Vem. Pedro não precisava de andar sobre as águas, ninguém precisava, não é? Mas Pedro queria. E o Senhor não exortou ele falando, você está querendo aparecer. Por que você quer andar sobre as águas? Qual é sua motivação? Não. O Senhor falou só o quê? Vem. O Senhor é bom. Ele está te convidando para viver no nível que ele vive também. Amém. Né? Então, a Bíblia fala que Pedro não ficou preocupado com a sua lógica, né? Será que é possível andar sobre as águas? Isso vai contra a física, isso é contra a lei da física, a lei da gravidade, nada disso. Pedro ignorou completamente, saiu do barco e andou sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, Rubem, ele é Rubem, eis o filho. Enquanto ele está olhando no Senhor, tudo vai bem. Então, tudo vai bem. É a mesma coisa hoje. Enquanto você está olhando para o Senhor, as coisas vão acontecendo. O Senhor está acima da tempestade. Pedro está acima da tempestade também. Está me entendendo? Quando você olha para o Senhor, você é alçado à posição do Senhor. Ser transformado não é só ter uma mudança moral de caráter, é mudança dimensional. Você passa a viver de outra forma.
Entende? Assim como ele está sobre as águas, você também está sobre as águas. Mas a Bíblia fala que na hora que ele tirou os olhos do Senhor e começou a reparar no vento, por que ele tinha que olhar para o vento? A Bíblia fala que ele sentiu medo. Rubem parou de olhar para o filho e foi dormir com medo. Começou a olhar para os sintomas da doença. Começou a olhar para a crise financeira, para o desemprego, para os problemas ao derredor, para como o mundo está sem esperança. Pedro abdicou da sua posição, ele estava na posição de glória, mas voltou a confiar na sua lógica humana, no seu raciocínio. Ele ficou com medo de afundar. Mas o que o vento tem a ver com alguém caminhar sobre as águas? Eu pergunto para você, se naquele dia não tivesse ventando nada, iria ajudar a andar sobre as águas? Não tem nenhuma relação entre andar sobre as águas e a força do vento. Ainda que tivesse tudo perfeitamente calmo, ninguém poderia andar sobre as águas. O vento não tem nada a ver com isso. Tenha muito cuidado, porque o medo corrompe o nosso raciocínio. O medo tira a lógica celestial da nossa mente e nos leva a tirar conclusões tolas e absurdas. Enquanto Pedro olhou para o Senhor, eis o Filho, ele foi capacitado a agir, mover-se no sobrenatural. Glória a Deus. A vida que está além da tempestade, a vida que está além do domínio do mar. Mas quando ele tira os olhos do Senhor, ele começa a afundar. O medo te faz afundar. O medo te faz naufragar. Por um instante, provavelmente, Pedro pensou que o vento era maior do que Jesus, mas não é. O vento não é maior, o mar não é maior. Ele começa a afundar. E ele então grita, Senhor, me salva. O que o Senhor faz? Deixa ele afundar? Não, o Senhor estende a mão, o Senhor o segura pela mão. O que o Senhor diz para ele? Por que você duvidou, homem de pequena fé? Antes de você condenar Pedro, eu quero dizer que a fé dele pode ser pequena, mas ele andou sobre as águas. Sua fé pode ser grande, mas não adianta se não andar sobre as águas. Então não condene Pedro, ok? A ideia não é essa. Mas saiba que o Senhor nunca fala para você, ó homem de pequena santidade, ó homem de pequena obediência, ó homem de pequena resposta, ó homem de pequeno compromisso. Isso quem fala para você são os seus pastores. Jesus não fala. Entende? Porque as pessoas estão sempre achando que a bênção é comprada pelo nosso bom comportamento. Não é. A moeda do céu chama-se fé. Aleluia. O Senhor só olha para isso. Por que você duvidou? Ô homem de pequena fé, por que você duvidou? Não duvide. Meu desafio para você hoje é creia. Amém. A Bíblia fala então que quando eles entraram no barco, o vento cessou. Você não acha muito interessante isso? Que o vento acabe na hora que entra no barco? O vento era só um teste. Na hora que entrou no barco, o teste passou. Você pode pensar que Pedro foi reprovado. Eu acho que não. Ele andou sobre as águas mais do que qualquer outro homem que já pisou nesse planeta, exceto o Senhor Jesus. Esse é o tempo. Olha para o filho. Amém. Ignore o vento. Não vá para a cama com medo. Mesmo que a circunstância pareça tão difícil, e na quarta vigília da noite tudo parece tão escuro, o Senhor está vindo ao seu encontro. Continua olhando para Ele. Você vai ser transformado para ser como Ele, de glória em glória, acima das circunstâncias. Aleluia. Amém? Glória. A palavra do Senhor possa fluir no seu espírito agora. Todos os dias nós vamos participar da mesa do Senhor juntos. Amém. Você não está sozinho, nós estamos juntos. Eu esqueci de te avisar, mas eu espero que você tenha feito isso. Você tenha pegado o pão, um cálice. Pastor, qual pão? Qualquer pão de trigo, por favor. Não vai pegar um pão de mandioca ou polvilho. Um pão de trigo. Um cálice pode ser vinho, pode ser suco, pode ser artificial, não tem problema, não é o elemento em si. Tá bom? Coloque diante de você. E nós vamos todos os dias comer e beber do Senhor. Ele é a sua vida. Quando nós jejuamos, estamos dizendo, temos fome das coisas do céu. E todos os dias, quando você comer a carne e beber o sangue, você está recebendo nutrição celestial. Oh, glória Amém? a Deus. Vamos participar da mesa do Senhor. Glória a Deus. Eu espero que, como eu, você tenha sido profundamente tocado por essa palavra. E que os seus olhos tenham sido abertos
para ver o Senhor. E nesse momento, nós vamos participar da ceia. Quando você prepara os elementos, eu quero que você saiba de algo que está escrito na palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, que diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Essa proclamação é um desafio a contemplar o Senhor. Nós estamos aqui agora para anunciar, para proclamar, para divulgar publicamente e revelar o Senhor. Então, dessa maneira, nós vamos comer do pão e beber do cálice. O pão é o corpo do Senhor Jesus e o cálice é o seu sangue. Eu quero que você se lembre de algo. Porque primeiro o pão? Tudo tem um sentido muito grande. O primeiro propósito de Deus é ter o corpo, é ter a igreja. E depois, o sangue é para nos redimir da perdição. Adão ofereceu e nos deu o cálice da maldição. Mas em Cristo, Ele ofereceu o cálice da bênção eterna. Amém. Amém? E eu quero que agora você contemple o Senhor. Né? Ao comer do pão e beber do cálice, os nossos olhos são abertos e nós podemos contemplar o Senhor, lembrando de algo muito importante, irmãos, que ninguém pode se relacionar, ninguém pode ver o Senhor a não ser pelo sangue. Mas nós temos disponível para nós o sangue do Senhor Jesus. Nós estamos cobertos por Ele e nesse momento nós vamos comer do corpo e beber do sangue. Eu quero que os pastores comigo e você também, nós agora confessemos a palavra sobre o corpo e o sangue de Jesus. Eu quero que você pegue os elementos que você tem nas suas mãos para nós confessarmos a palavra do Senhor. Esse é um momento importante, um momento de vida. É a ceia do Senhor, é a sua mesa que está preparada para que comamos e bebamos da vida do Senhor. Quero que você pegue o seu pão. Glória a Deus. Quero que você curve a sua cabeça numa atitude de reverência ao Senhor. Esse momento tão solene, tão sublime. Repita assim comigo. Este pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi moído na cruz do Calvário, no meu lugar, e pelas suas pisaduras, eu sou curado. Ele já levou todas as minhas maldições, para que a sua bênção estivesse sobre mim. Ele levou a minha condenação e os meus pecados e me deu a sua bênção e a sua justiça ao comer deste pão, que é o corpo de Jesus. Eu contemplo o Senhor. Eu vejo a igreja. E ao comer desse pão, eu vejo a sua graça. Eu vejo a Cristo Jesus. Diga assim: por este corpo, Ele levou na cruz do Calvário a minha pobreza e me deu a sua herança e a sua riqueza. Ele se fez o que eu era, para que eu seja aquilo que Ele é. Ao comer deste pão, eu como do Senhor. Eu como da sua vida, da sua saúde e da sua bênção, em nome de Jesus. Pegue o seu cálice. Diga assim: este cálice
É o cálice da nova aliança. Cálice da nova aliança. No sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Pelo sangue do Senhor Jesus. Sangue do Senhor Jesus. Os meus olhos são abertos. Meus olhos são abertos. E eu contemplo o Senhor. Eu contemplo o Senhor. E vejo a glória de Deus. A glória de Deus. E a sua graça. Sua graça. Em mim. Em mim. Ao beber deste cálice, eu contemplo a graça do Senhor. Graça do Senhor. Eu contemplo a sua justiça em minha vida. Eu contemplo a nova aliança. Pela nova aliança, os meus pecados foram redimidos, foram apagados. E o Senhor Jesus nunca mais se lembrará deles. Diga assim: por este sangue eu fui perdoado, purificado, santificado, justificado e transformado em nova criação em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Então, nessa unção, coma do corpo de Cristo e beba do seu sangue, o pão e o cálice, e seja abençoado com todas as bênçãos do Senhor. Amém. Glória a Deus. Abençoado dessa maneira que nós somos. Lembre-se de algo. Amanhã, novamente às 19 horas, nós teremos esse momento tão abençoado da vida de Deus em nós, de contemplar o Senhor. Então, eu te recomendo, se você não está inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho, para você ser avisado desses momentos tão poderosos da palavra de Deus. Muito obrigado e até amanhã. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para ser avisado de nossos vídeos novos e deixar o seu like. Você pode adquirir o livro 21 Dias Contemplando a Cristo nas livrarias Videira ou na Amazon pelo link da descrição.